Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, eu já tô aqui com o meu cafezinho na mão, eu espero que vocês também. E hoje, no direito tributário, a gente vai falar do STF, que proibiu a cobrança retroativa de ICMS nas transferências entre filiais. Só vale de 2024 em diante. E no trabalho, as ações trabalhistas bateram recorde desde 2017, com a volta da justiça gratuita impulsionando o volume. No penal, áudios com ameaças no WhatsApp renderam indenização por dano moral no TJMG. E no administrativo, a AGU recuperou quase R$1 milhão num caso clássico de servidor fantasma. E tem mais no direito do trabalho. A gente vai falar de uma enfermeira que foi ferida por uma agulha de paciente com HIV e hospital condenado por risco ocupacional. E no processual penal, a audiência de custódia em São Paulo, que soltou o réu com mais de 300 quilos de drogas, reacendendo o debate sobre quantidade, benefício e preventia. Ufa, hein? Hoje o episódio tá cheio, parece que vai ser uma maratona de notícias. Inclusive, a Laísa saiu de uma maratona no domingo e foi gravar a Law Letter no final do dia, né? Quantos quilômetros, Laísa? Eu fiz uma meia maratona, eu corri 21, a corrida da UFV, a meia maratona mais linda que tem, gente. A universidade é linda, aqui em Minas Gerais, vale a pena pra quem gosta aí de corrida. É, rapaz, então só muito café e notícia pra aguentar uma maratona dessa, né? Então bora com o episódio de hoje. O STF reviu a modulação e proibiu cobrar ICMS para trás nas transferências entre filiais. Daqui para frente, nada de retroativo. E esse daqui para frente tem data, viu? A Corte reafirmou que a cobrança só pode valer a partir de 2024, como já estava decidido. Ou seja, se o fisco tentou puxar período anterior, essa conta não fecha. A virada veio nos embargos no RE de 1.490.708. O Supremo apontou que havia estado lavrando auto de infração, forçando uma leitura errada da decisão de 2021. O recado foi bem direto. Não se pode esticar efeitos de algo já declarado inconstitucional. Para quem empreende, é vitória com letra maiúscula. Encerra uma disputa de mais de 30 anos sobre ICMS em transferência entre filiais e dá previsibilidade. Na prática, fica valendo o que o STF modulou, sem surpresa fiscal retroativa no meio do caminho. Uma pausa agora aqui no episódio, nas notícias, para a gente falar de um assunto muito importante, que é a idade do consentimento, que é quando a lei passa a considerar válida a concordância para uma relação sexual. Agora, pensa comigo, Vitor, coloca isso dentro daqueles arranjos chamados de sugar daddy. Alguém mais velho bancando desejos, às vezes até boletos, em troca de companhia e afeto. Isso é namoro ou é uma troca comercial? E a pergunta fica ainda mais sensível quando entra um exemplo como uma adolescente de 14 anos. Aí o debate salta de estilo de vida para exploração e proteção de vulneráveis. E o direito penal entra com peso. Pois é, e hoje, às 11 horas, na Criminal Letter, a gente aprofunda como que o STJ está olhando para esses casos. O voto do ministro Ribeiro Dantas traz o fio condutor. O que é consentimento válido, onde começa a exploração e como a moralidade entra ou não na análise penal. Sem spoiler por aqui, mas é conteúdo para você ler com calma. Às 11 horas e o link tá na descrição. Cola com a gente. E vamos voltar com o direito do trabalho. A Justiça do Trabalho registrou mais de 2,1 milhões de novos processos em 2024, a maior marca desde a reforma trabalhista de 2017 e um crescimento de 14,1% em relação a 2023. O gráfico que você pode ver na nossa newsletter mostra a curva voltando a subir de forma consistente. O principal gatilho, segundo especialistas, foi a virada do STF em 2021. A justiça gratuita voltou ao padrão original para quem é de baixa renda mesmo quando perde a ação. Na prática, a prova de que a pessoa não é pobre passou a ser da parte contrária, o que diminui o receio de acionar o judiciário. O TST também aponta um fator bem concreto: alta rotatividade nas contratações e demissões, com descumprimento de obrigações básicas na hora do acerto. Quando a rescisão não é bem feita, a porta da justiça se abre. Some a isso o fim da homologação sindical obrigatória e o enfraquecimento dos sindicatos após a extinção do imposto sindical. Com menos intermediação coletiva, aumentam os conflitos individuais. Cada trabalhador busca a solução diretamente do processo. E fecha o cenário a pejotização. Contratações como pessoa jurídica fora da CLT reduzem a proteção típica do emprego e levam muita gente a pedir reconhecimento de vínculo em juízo.
Bora falar de direito penal. Clima pesado em Minas. O TJMG manteve a condenação de R$5 mil contra uma mulher que enviou áudios ameaçadores a uma dentista pelo WhatsApp. Não foi desabafo. Nas mensagens, ela citava lugares ligados à vida da vítima e soltava frases do tipo: vou mandar a gente te pegar, vou na sua igreja, coisas assim. A dentista relatou que ficou intimidada a ponto de suspender os atendimentos. Teve ainda promessa de mandar pessoas ao consultório, o que reforçou o medo. Mesmo com só 14 minutos de troca, o tribunal considerou que houve conduta reiterada e ofensiva, suficiente para atingir os direitos de personalidade. O recado é bem direto. Ameaças específicas com referência à rotina da vítima e potencial de gerar medo real ultrapassam o mero aborrecimento. Por isso, cabe indenização por dano moral, ainda que o episódio tenha sido curto no relógio. Vale a distinção prática. Aqui a consequência foi civil, dinheiro por dano moral. Mas mensagens assim também podem alimentar via criminal. O que importa é que, no mínimo, a justiça reconheceu o abalo e responsabilizou quem intimidou. E aí surge a pergunta: quando alguém recebe essas ameaças pelo WhatsApp, como a situação pode ser levada à justiça? E em quais casos pode resultar em indenização? Quem responde pra gente é o André Luiz Pontaroli, mestre em Direito, professor de Direito Penal e especialista em Direito Criminal. Quando alguém recebe ameaças pelo WhatsApp, essa questão ela pode ser levada à justiça sob duas perspectivas, uma criminal e outra civil. No âmbito do direito penal, o envio de mensagens ameaçadoras pode configurar, ao menos em tese, o crime de ameaça previsto no artigo 147 caput do Código Penal, ou até, em casos mais graves, o crime de stalking, que tem previsão no artigo 147-A do mesmo Código Penal. Nesse caso, é adequado registrar um boletim de ocorrência, levando a autoridade policial à questão e apresentando as provas das mensagens. É preciso ter atenção, porque prints, a depender do entendimento jurisprudencial, não bastam isoladamente. Por isso, a pessoa ela deve se socorrer de uma tecnicidade maior na produção da prova, talvez realizar uma ata notarial ou guardar as mensagens dentro do celular para que elas possam ser efetivamente conferidas. E, no âmbito civil, a ameaça ela pode ser geradora de uma indenização, porque viola a dignidade, a honra, a integridade psicológica, e a pessoa, se sentindo lesada na sua moral, pode buscar a indenização por um dano moral. São essas as duas principais perspectivas relacionadas à tomada de providências quando uma pessoa se vê ameaçada pelo WhatsApp. Agora a gente vai falar de um caso daqueles que dão arrepio, viu? A AGU recuperou R$985 mil pagos a um ex-servidor do INCRA que passou mais de 7 anos recebendo salário sem trabalhar. Ele foi cedido ao Senado, exonerado em 1995, nunca voltou ao órgão de origem e seguiu na folha até 2002, quando o sumiço remunerado veio à tona. A Justiça Federal reconheceu improbidade administrativa e determinou ressarcimento integral aos cofres públicos. A defesa tentou a carta da prescrição, mas o TRF1 acolheu o recurso da AGU. Em atos de improbidade que causam dano ao erário, a pretensão de ressarcir não prescreve. Tradução do recado institucional. Desvio de dinheiro público não cai no esquecimento jurídico. Mesmo quando os fatos são antigos, a conta ela volta, especialmente quando há dano ao erário. E já foi tema de OAB, viu? Prescrição versus decadência. Prescrição é a perda de pretensão de exigir um direito por falta de ação no prazo legal. Atinge, por exemplo, o poder punitivo do Estado, artigo 142 da Lei 8.112 de 1990. Decadência é a extinção do próprio direito da administração de anular atos que beneficiaram o particular. Regra geral em 5 anos, Lei 9.784 de 1999, salvo má-fé. Decadência não se interrompe e não se renuncia. No caso do servidor fantasma, a chave foi justamente o dano aos cofres públicos. Por isso, não houve prescrição para ressarcir. Moral da história, compliance não é opcional. E quando o dinheiro é público, a memória da justiça é longa. E bora com mais direito do trabalho. Uma enfermeira se feriu com agulha contaminada durante atendimento a paciente com HIV e a 5ª turma do TRT da 1ª Região
reconheceu a culpa do empregador, porque o hospital não deu suporte médico nem arcou com os custos do pós-acidente. Na ação, ela pediu rescisão indireta, quando é o empregado que rompe o contrato por falta grave do patrão, e adicional de insalubridade em grau máximo. A empresa tentou minimizar, mas a relatora frisou que há contrato habitual com pacientes infectocontagiosos e, por isso, risco biológico real. Veio a condenação, pagamento retroativo do adicional de insalubridade, indenização pela estabilidade e 14 mil por danos morais. A mensagem é simples: quem expõe o trabalhador a risco tem dever ativo de proteção e de amparo imediato quando o acidente acontece. Simplificando, o TST já afirmou que, em exposição a agentes biológicos, a insalubridade é qualitativa, não precisa medir, basta o risco existir. No ambiente hospitalar, isso pesa muito na balança judicial. Bora para nossa última notícia do dia. Em Itu, um homem foi preso com 224 quilos de pasta base de cocaína e 90 quilos de crack. Na audiência de custódia, o juiz mandou soltar, registrando que, embora houvesse indícios de tráfico, a quantidade não foi exacerbada. A decisão acendeu o debate na hora. Quem puxou o freio de mão foi o secretário de Segurança paulista, Guilherme Derrite, chamando a medida de absurda e um desrespeito ao trabalho policial. Ele divulgou trecho da decisão para destacar justamente essa frase sobre a quantidade. O TJSP diz que não comenta decisões jurisdicionais e que cabe recurso às partes. Enquanto isso, o caso coloca no centro da mesa os critérios usados na custódia e como a justiça lê o tráfico quando há carga muito grande de droga. E a pergunta-chave: a quantidade interfere no tipo penal? O chamado tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, Lei de Drogas, continua sendo tráfico, mas permite redução de pena quando o réu não tem antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica ao tráfico. Quantidade não é critério legal para negar o benefício, porém pode pesar na dosimetria, a conta final da pena. Mesmo com a redução máxima, a pena pode chegar a 5 anos, patamar que ainda autoriza prisão preventiva, que é acima de 4 anos. Assim, liberdade provisória só se sustenta se faltarem os requisitos do artigo 312 do CPP, risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. E por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã, quinta-feira, a gente tá junto de novo, pontualmente às 6 da manhã. Então já ativa o sininho para você não perder o episódio. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição anterior, inclusive eu tô sentindo a falta de alguns nomes por aqui, viu? Quero agradecer a Renata Xerxes, Fabrício Menezes, Yuri Júlio, Luiz Ló, Amaral Damares, Luiz Aragão, Aline Seabra, Ciborgue, Renato Martoni, Felipe Calou e Débora. Muito obrigado a todos que estão sempre comentando e apoiando o projeto. Senti falta aí dos comentários da Josi Rodrigues, Eduardo Borges também. Eu tava até esperando alguns nomes, Victor, que a gente já até conhece, igual o Ciborgue, tá sempre comentando. Muito obrigada, pessoal, é muito bom ver a interação de vocês por aqui. E compartilha também o episódio lá nos stories, marca a gente no @law.letter, porque ajuda bastante a gente mostrar esse episódio, esse conteúdo a mais pessoas. Não, faltou uma galera aqui, faltou as Laras, faltou a Bela, enfim, vamos ver se no episódio de hoje a galera comenta aí, volta ativa, né? Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e se você estiver no Spotify, avalie a gente com 5 estrelinhas que isso ajuda demais. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!